Nos últimos vídeos aqui no canal, eu falei sobre as teses de fatores de investimento. Montadas por French e por Fama, essa tese falava sobre como era possível entender que determinados fatores de investimento, determinadas características de ações negociadas em bolsa, poderiam fazer com que essas empresas retornassem mais do que outras empresas. Ao longo desses últimos 3 vídeos eu contei um pouquinho da história dessa tese, os resultados dela. Isso tudo nos trouxe uma conclusão bastante importante. Será que os gestores de fundos de ações conseguem performar melhor do que as teses de fatores de investimento? Fique ligado que eu vou responder isso nos próximos minutos. Olá a todos! Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo. Ao longo desse vídeo, eu vou fazer uma análise sobre como gestores de ações se comportaram, comparando com índices amplos como o Ibovespa ou o S&P 500, e também contra a tese de fatores de investimentos do French e do Fama. Mas antes de seguir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, de comentar sobre outros tipos de vídeos que você gostaria de ver e também de compartilhar com quem possa se interessar em investimentos baseados em evidências. Para as pessoas que me acompanham há algum tempo, sabem que eu acredito que o mercado é em grande parte eficiente, em que um mercado líquido, com negociações e muitos investidores acompanhando as notícias em tempo real, faz com que seja muito difícil você conseguir gerar alfa, ou seja, gerar retornos adicionais a um determinado benchmark, um determinado indicador de retornos. A tese da eficiência de mercado fala muito sobre isso, em que a prática de market timing, ou seja, tomar decisões baseadas em cenários macroeconômicos ou em informações microeconômicas, não leva a retornos adicionais no longo prazo. Pelo contrário, muito provavelmente vai se transformar num detrator de performance no longo prazo, tanto pelos erros nas previsões econômicas, quanto pelos custos de impostos e custos transacionais dessas tomadas de decisões. A eficiência de mercado, amplamente discutida no mundo acadêmico e também no mundo de investimentos como um todo, que teve um dos grandes predecessores, o Markowitz, Kenneth French, Eugene Fama e muitos outros por aí, defendem que não é possível gerar alfa com consistência. Mas eu quero dar um passo atrás e perguntar: o que é alfa? A grande maioria das pessoas vai dizer que alfa é um retorno adicional frente a um determinado benchmark. Ou seja, se você tem um fundo de investimento ou uma carteira de ações e essa carteira de ações performa melhor do que o Ibovespa, você gerou alfa sobre o Ibovespa. Então, suponha que você tem um fundo de investimento de ações que teve um retorno de 20% no ano e o Ibovespa, que é o benchmark utilizado para a maior parte dos fundos de ações, teve um retorno de 12% nesse mesmo ano. O alfa desse ano foi de 8%. Porém, essa não é a definição adequada de alfa. Alfa significa sim gerar mais retorno. Só que tem um porém muito importante. Alfa significa gerar mais retorno para exatamente o mesmo nível de risco que você corre. Ou seja, se você tem uma carteira de ações que deu 20% no ano e você tem o CDI que deu 10% no ano, você poderia dizer que você teve um alfa de 10% frente ao CDI? Não, porque os benchmarks, os indicadores, são completamente descasados. Seria comparar a banana com maçã. Se você não pode comparar renda variável com renda fixa, também é importante entender se dentro da renda variável os indicadores estão sendo bem utilizados. Eu vejo muitos gestores falando que investem em teses de valor. Isso é bastante disseminado pelo Brasil e pelo mundo afora. Se eles investem em teses de valor, eles deveriam ser comparados não ao Ibovespa ou ao S&P 500, mas sim a um índice de valor. Se um gestor investe em empresas small caps de valor, ele não deveria ser comparado com o Ibovespa ou até com o índice small, mas sim com o índice de small caps de valor. E por aí vai. Infelizmente, no Brasil, isso faz parte um pouco dos conflitos de interesse no mercado, vemos muitos gestores se vangloriando pela geração de alfa ao comparar seus retornos, sua estratégia, com um benchmark que não é o melhor. O mesmo acontece até em fundos multimercado, que apesar de terem estratégias muito alavancadas, se comparam com o CDI, que é o indicador basicamente mais seguro do país. Porém, a parte de multimercados terá um vídeo próprio que também será bastante aprofundado. No vídeo de agora, a gente vai seguir no segmento de ações. Entendendo que alfa se trata de uma geração de retorno para uma mesma estratégia, eu quero trazer uma análise de como os gestores de ações nos Estados Unidos e no Brasil se comportaram ao longo dos últimos anos. Bom, pessoal,
Pegando como fonte a Spiva, que é um relatório de performance montado pela S&P, eu quis trazer essa análise que é muito legal. No fechamento de 2023, eles fizeram uma comparação tradicional, fazem isso há bastante tempo, em que como os fundos large cap, ou seja, que investem nas grandes empresas americanas, performaram frente ao S&P 500, que é o principal índice de ações, são basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando a gente para analisar no período de um ano, a gente vê que cerca de 60% dos fundos tiveram uma performance pior do que o S&P 500. Do outro lado, cerca de 40,32% dos fundos performaram acima do S&P 500. Tudo isso numa janela de apenas um ano. Quando a gente avança mais um pouquinho, e vamos para a janela de 5 anos, a gente vê que cerca de 80% performaram abaixo do S&P 500, enquanto cerca de 20% dos fundos conseguiram um retorno adicional ao S&P 500. E tudo isso se torna ainda mais gritante quando analisamos uma janela de 15 anos, em que cerca de 90% dos fundos perderam para o S&P 500 e apenas cerca de 10% dos fundos conseguiram superar o S&P 500 nessa janela de 15 anos, que finalizou em dezembro de 2023. Bom, apenas com esses dados, a gente vê que a estatística não é muito favorável para os gestores de ações. Porém, algumas pessoas vão dizer, Felipe, eu consigo escolher os melhores fundos. Eu sei que apenas 10% dos gestores conseguem bater esse indicador no longo prazo. Mas e se eu sei escolher os melhores 10%? O primeiro ponto é que isso ocuparia bastante tempo, você teria que ter uma análise muito aprofundada desses gestores e, de fato, ver se você tem habilidade para isso. Mas, como tudo que a gente faz na Portfel é baseado em evidência e dados, eu quero trazer outros dados que são bastante importantes. Se você pegar numa janela de 10 anos, terminando em dezembro de 2022, também anunciado pelo Spiva, na verdade esse é um estudo do Spiva apartado, é o estudo de persistência dos fundos de investimento, ou seja, o quão consistentes eles são com as suas performances. E o que a gente vê aqui? Se você pegar todos os fundos large cap, que foram os melhores do ano 1 ao 5, desse novo universo de 100%, pega os 100% que foram os melhores. Na verdade, você tem 50% piores e 50% melhores. Desses 50% melhores, você tem um novo universo que tem 100%. Desses 100%, apenas 37% se mantiveram novamente entre os melhores 50%. Isso para os fundos large cap, de empresas grandes. Quando você pega os fundos mid cap, empresas medianas, médias, você tem aqui 28% de persistência, 33% para os small e para o de diferentes tamanhos, cerca de 25%. O que é interessante? Se fosse aleatório, você teria que pelo menos 50% ali e ficaria de novo nos top 50%. E não é isso que acontece. A gente vê que, na verdade, os que performaram melhor não conseguem se manter com consistência no topo ao longo dos próximos 5 anos. Mostrando que, na verdade, não há nem sequer uma persistência entre os melhores. Ou que essa persistência se mostrou muito mais difícil do que a gente pensava. Para corroborar essa tese, de que é muito difícil selecionar os bons gestores, a gente trouxe outros dados do mesmo estudo, também da Spiva, do estudo de persistência dos gestores de fundos de investimento, em que a gente falou assim, olha, vamos pegar os melhores 25%, o top quartile aqui. Lembrando que na tabela anterior a gente falou dos melhores 50%. Dessa vez vamos focar nos melhores 25%. Se você acredita que consegue escolher os melhores fundos, você deveria escolher os melhores 10%, porque foram eles que conseguiram performar assim. Mas vamos dar uma colher de chá e vamos falar dos melhores 25%. Vamos pegar aqui o total de fundos domésticos dos Estados Unidos que ficaram nos top 25%. A gente está falando aqui de 488 ao final de 2020. Quantos se mantiveram no top 25% no ano seguinte? Ou seja, dos fundos que performaram melhor em 2020, quantos se mantiveram entre os melhores em 2021? E a gente vê que isso cai vertiginosamente para 4% dos fundos. Em alguns casos, como no caso do Midcap, 0. Já quantos se mantiveram no quartil superior, também em dezembro de 2022? E a gente vê que basicamente foi 0. Ou seja, os fundos não conseguiam se manter no melhor quartil durante 3 anos seguidos. É um pouco do que esse estudo mostra. Para quem tiver interesse em conhecer mais, pode entrar na Spiva ou procurar no Google como US Persistent Scorecard 2022. É um estudo bastante robusto sobre a persistência dos gestores de ações e, na verdade, sobre diferentes tipos de gestores ao longo dos anos. Então, tudo aponta que o mercado americano ele é altamente eficiente. Ou seja, é muito difícil você gerar alfa com consistência de fato. Afinal, se você parar para pensar, é um dos mercados mais competitivos do mundo. Quem já me acompanha há mais tempo sabe a minha opinião sobre market timing,
em que eu acredito que tomar decisões baseadas em premissas macroeconômicas vai levar a resultados ruins no longo prazo. Essa não é só a minha opinião, mas de alguns ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e de grandes gestores ao redor do mundo, como o próprio Howard Marks fala muito, o gestor da Oaktree. Se você toma decisões baseadas em macroeconomia, você está competindo com basicamente o mundo inteiro para ver se sua performance está correta, se suas análises estão corretas. Só que, além de você ter que saber mais do que o mercado como um todo, você tem que superar o mercado ainda de acordo com as suas taxas. Ou seja, se você tem um fundo de ações que cobra 2% ao ano de taxa de administração e 20% ao ano de performance, para justificar essas taxas, você não tem que saber mais do que o mercado. Você tem que saber muito mais do que o mercado, com consistência, para empatar. Isso tudo faz com que seja muito difícil você bater o mercado. Mas será que isso também é realidade para o Brasil? Afinal, no Brasil, a gente tem um mercado menos líquido, mercado com menos competitividade, menos gente olhando e por aí vai. Logo, deveria ser um mercado menos eficiente. Vamos para os dados. Se a gente pega em um ano, finalizando aqui em junho de 2023, aqui a gente tem o indicador S&P Brasil BMI, seria o equivalente ao Ibovespa ou IBRX. Desse um ano, ou seja, de junho de 2022 a junho de 2023, 76% dos fundos performaram pior do que o Brasil BMI, enquanto cerca de 24% performou acima do próprio indicador no período de um ano. Quando a gente avança e vem em períodos de 10 anos, a gente vê que cerca de 92% dos fundos perderam para esse mesmo indicador, enquanto cerca de 7, 8% dos fundos conseguiram performar acima desse indicador. Então a gente vê dados muito similares aos Estados Unidos, e na verdade até mais competitivos. E uma das coisas que a gente pode refletir sobre isso é: será que o Brasil é menos eficiente do que os Estados Unidos? Será que o Brasil é um mercado ineficiente? Talvez nessa hora você pule da cadeira e fale: Felipe, não tem como comparar a eficiência do mercado americano. Tem muito mais liquidez, muito mais ativos negociando do que o mercado brasileiro. Exatamente. Eu acho que isso, na verdade, joga contra a questão da eficiência. Vamos pegar o Brasil. Apenas a Apple é maior do que a Bolsa Brasileira inteira. Olha quantas outras empresas gigantescas estão sendo negociadas nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem tão poucas empresas, tão pouca liquidez, tão pouca negociação frente a mercados desenvolvidos, que se torna muito difícil você conseguir gerar alfa, um retorno adicional. Porque é tanta gente olhando tão pouca coisa que, do ponto de vista de proporção, talvez seja pior do que os Estados Unidos, com trilhões de dólares, dezenas de trilhões de dólares sendo negociados na Bolsa Americana. Por mais que tenha 10 vezes mais pessoas olhando do que no Brasil você tem uma quantidade muito menor de ativos sendo negociados do que nos Estados Unidos. Então parece que a proporção de pessoas olhando o Brasil versus o que está sendo negociado aqui parece ser pior do que a do mercado americano. Mais uma vez, pessoal, isso tudo baseado em dados. Eu estou mostrando o resultado dos fundos de ações brasileiros. Não tem achismo aqui. A gente pode fazer até um comparativo com outros tipos de fundos, ainda aqui na tabela do SPIVA Scorecard, mas voltando aqui para o Brasil, né, na verdade para a América Latina, a gente vê que não muda muito. Em períodos de 1 ano, 3 anos, 5 anos e depois de 10 anos, o número de fundos que bate o benchmark vai diminuindo, se aproximando aqui de 90% de fundos que falham na sua missão. E isso acontece até em fundos de renda fixa. A gente vê aqui que títulos corporativos acontece a mesma coisa, renda fixa de negociação de títulos públicos acontece a mesma coisa, no Chile acontece a mesma coisa, no México acontece a mesma coisa. Então esse é o fenômeno que se equipara ao que acontece nos Estados Unidos e em vários países da América Latina. Além disso, a parte de sobrevivência dos gestores de renda variável no Brasil depois de 10 anos é de 32%. Ou seja, você investe num fundo sabendo que a chance dele estar vivo daqui a 10 anos é de apenas 32%. E desses que ficaram vivos, a maioria não bateu o benchmark. Muitos fundos podem ficar vivos, mesmo não batendo o benchmark, tá? É importante não confundir isso. Porque eles geram muito dinheiro, o banco, as instituições financeiras podem deixar ele lá. As pessoas continuam investindo porque elas não entendem muito bem sobre esses fundos. Mas, importante entender isso. Aqui está um pouco do que eu falei, tá? Esse aqui é um gráfico um pouquinho antigo, de 2018, mas acho que ele representa uma coisa bastante legal. Enquanto nos Estados Unidos, naquela época, hoje já aumentou bastante, né? A gente tinha cerca de 30 trilhões de dólares sendo negociado nas bolsas americanas. No Brasil, a gente tinha cerca de 0,92 trilhão, 30 vezes mais nos Estados Unidos. E agora, pessoal, eu quero dar um passo além, porque eu estou comparando aqui com o S&P Brasil BMI ou com o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha aqui numa janela de dados bastante interessante que eu peguei aqui do finalzinho de 2005 até o comecinho de 2024. Quando a gente olha nessa janela, o CDI, que seria basicamente o equivalente a investir no Tesouro Selic, né? A nossa taxa básica de juros, teve uma performance de 452% nesse período, enquanto o Ibovespa teve uma performance de 295% e o IBRX uma performance de 420%.
Ao longo dos últimos 18 até 9 anos, a renda fixa de fato bateu os principais indicadores de renda variável no Brasil. Mas olha que interessante, se a gente começa a escolher outros indicadores, como por exemplo o IDIV. O IDIV é um indicador das empresas que pagaram bons dividendos ao longo dos últimos anos. Ele foi criado em 2005, por isso eu peguei essa janela começando ali em 2005. Se você pega essas empresas, a performance aumenta substancialmente, indo para 797% de retorno nessa mesma janela, contra um CDI de 452, BRX de 420 e Bovespa de 295%. Importante dizer que o Bovespa veio mudando sua metodologia ao longo do tempo, se tornando o índice um pouquinho melhor ao longo dos últimos anos. A gente falou nos últimos vídeos sobre fatores de investimento, e nenhum dos fatores de investimentos falava sobre dividendos, porque de fato a distribuição de dividendos não deveria impactar o valor justo de uma empresa. É apenas uma política que define o que vai ser feito com o dinheiro remanescente das suas operações. O que gera valor de fato é o seu lucro, o seu resultado das suas operações. Porém, empresas que pagam dividendos muitas vezes se caracterizam também como empresas de valor. Então a gente quis pegar um índice montado pela Bloomberg, que é o índice de valor da Bloomberg de empresas no Brasil, que a gente está colocando aqui como BR Velho. Ele consegue performar um pouquinho melhor até do que o próprio IDIV, de 2015 até 2023, que vai bastante melhor do que o próprio IBRX. O que eu estou querendo mostrar aqui? Que por mais que o Ibovespa, o BRX, sejam um indicador amplo de mercado, a partir do momento que a gente faz um certo direcionamento para empresas de valor, que vem ao longo das teses apresentadas nos últimos 3 vídeos, você talvez consiga melhorar a performance da sua carteira de ações. Nesse caso, tendo uma performance bastante superior ao índice amplo de mercado. E é nesse ponto que eu queria fazer uma análise, porque se a maioria dos fundos de gestão ativa de ações perdem para o Ibovespa, para o BRX, para o S&P Brasil BMI, que é um indicador que se aproxima também do IBRX, como é que eles teriam se saído ao comparar com uma tese de valor? Então, a gente deu um passo além. Como é que esses fundos teriam se comportado se, ao invés da gente comparar com um índice amplo de mercado, como Ibovespa, IBRX, a gente comparasse com uma tese de valor? E a gente fez um estudo, começando ali em 2017, a gente pegou fundos de ações, fundos de investimento em ações, FIAs, que tinha um patrimônio mínimo de 100 milhões de reais. A gente analisou a janela entre janeiro de 2017 e novembro de 2023. E a gente fez a comparação com diferentes indicadores. Quando a gente compara os fundos de investimento com o Ibovespa, a gente vê que foi meio a meio. Nesses últimos 7 anos, metade dos gestores ganhou, metade dos gestores perdeu. Quando compara com o IBRX, muito similar, 52% contra 48%. Agora, a diferença é bastante importante quando a gente compara com outro indicador, como o IDIV, por exemplo, que bateu 79% dos fundos nessa janela aí de 7 anos. E quando a gente compara com um fundo chamado Trem de Valor, que replica o índice de valor montado pela Bloomberg, e eu quis pegar um fundo justamente para já descontar as taxas de administração de montar essa carteira, você vê que desses fundos, que eram 352, apenas 6% dos fundos bateram esse indicador numa janela de 7 anos. Se a gente extrapolar a análise, a gente vai ver que, estendendo para períodos ainda mais longos, 10, 15 anos, a tendência é que quase ninguém consiga bater esse indicador. E por último, a gente pediu para uma empresa chamada Teva montar um índice de valor, ou seja, utilizando as premissas da tese de valor do Eugene Fama e do Kenneth French, como é que uma cesta de empresas de valor no Brasil teriam se comportado desde o finalzinho de 2005, que é onde a gente consegue fazer a comparação até com o próprio IDIV, que tinha performado significativamente bem. E quando a gente vê aqui na tabela, a gente pode ver que o índice de valor teve uma performance de 1.224,13%. É mais do que multiplicar seu patrimônio por 13 nos últimos quase 20 anos. O IDIV deu quase 800%, enquanto o CDI deu 452% e o BRX 420%. Eu usei a mesma janela que eu tinha apresentado lá atrás. Isso é para mostrar que muito do que os fundos chamam de alfa, na verdade é uma exposição a empresas com determinadas características que poderia ser facilmente replicado por um fundo barato, um fundo passivo, que segue um índice, ou um fundo negociado em bolsa, conhecido como ETF ou ETF. E se a maioria dos fundos perde para o IBRX no longo prazo e perdem ainda mais para o IDIV, perdem ainda mais para índices de valores, imagina como é que teria sido desde 2005 esses fundos, comparando até hoje, no período de quase 20 anos. Então você vê que, na verdade, é muito difícil encontrar fundos que consigam gerar alfa com consistência. Até porque, voltando no assunto das taxas, no Brasil, a maioria dos fundos cobra 2% de administração, com 20% de taxa de performance, sobre o que excede o Ibovespa, que a gente viu que muitas vezes não é o melhor índice. Porque a maioria dos gestores que eu conheço dizem seguir alguma determinada tese. Tese de valor, tese small, e não siga o mercado amplo como um todo. Então, usando um benchmark justo,
o número de gestores que de fato conseguiu gerar alfa é irrisório. E mais uma vez, entrando no argumento de escolher os melhores gestores de ações, eu trouxe um outro estudo, dessa vez aqui, pegando no final de 2021. Eu gosto de pegar diferentes janelas para ver como é que as coisas, se elas de fato mudam ao longo do tempo, a gente vê que não muda muito. E se você pega os fundos de renda variável no Brasil, contra seus próprios benchmarks, se você pega os fundos que em um determinado ano ficaram no primeiro quartil, ou seja, os melhores 25%, o número de fundos que se manteve no primeiro quartil no ano seguinte, no ano 2, foi de 36%. Já no ano seguinte, 5%. E no ano 5, 0% dos fundos que estavam no primeiro quartil se mantiveram no primeiro quartil. A mesma coisa acontece em renda variável como um todo, fundos large cap, empresas médias e pequenas, dívidas corporativas um pouquinho melhor, dívida pública um pouquinho melhor. Bom, 3% não é como se fosse muito melhor também. E o mesmo se acontece no Chile, no México e por aí vai. Então, o nosso posicionamento é: a renda variável dificilmente vai trazer bons resultados se você investe em fundos de gestão ativa em ações. Felipe, você está querendo dizer que os gestores não são bons, ou que eles cobram taxas abusivas, ou que não vale a pena investir em fundos? Antes de ir para medidas drásticas, é importante tentar entender o que eu estou trazendo de informações aqui. Primeiro, eu não estou emitindo nenhuma opinião. Eu estou trazendo dados e fatos do que aconteceu ao longo dos 5, 10, 15, 20 anos estudados, que a gente apresentou nas últimas tabelas e nos últimos gráficos. A decisão fica a cargo do próprio investidor tomar e escolher seu próprio caminho. O que eu vejo é que parece ser um jogo estatisticamente muito difícil você conseguir gerar alfa ao investir em fundos de gestão ativa. Quando a gestão ativa pode fazer sentido? Quando há uma carência de um bom índice ou de um bom fundo passivo, de um bom ETF em determinado segmento. Por exemplo, não estou falando que é o que acontece, nem que é o que não acontece, estou só dando um exemplo. Suponha que você queira investir em small caps. E no Brasil, não existe um bom fundo passivo que replique algum índice de small caps ou small caps de valor, por exemplo. Muitas vezes, investir num fundo de gestão ativa nesse segmento vai ser a única maneira que você tem para se expor a empresas com essas características. Então, se isso é fundamental na elaboração do seu portfólio, pode ser que faça sentido. Óbvio, tem que entender se a gestão de fato vai contribuir em alguma coisa e se as taxas não são muito elevadas. De maneira geral, são raríssimos os casos que fundos de gestão ativa vão realmente agregar no seu portfólio. Lembrando que nesse vídeo eu estou tratando exclusivamente de fundos de ações. Não estou falando de fundos multimercado, de crédito, de outros tipos de renda fixa, por aí vai. Cada um desses conteúdos vai ter seus vídeos exclusivamente voltados para os seus temas. E por último, pessoal, um argumento que eu escuto bastante é: Felipe, eu concordo com você, não gosto de investir em gestores ativos. Eu prefiro fazer eu mesmo meu stock picking, porque eu não vou pagar essas taxas que esses gestores pagam. De novo, trazendo uma reflexão aqui, sem querer ser o dono da verdade, dizer o que é certo ou o que é errado. Se as maiores instituições financeiras, os maiores gestores que têm milhões ou dezenas de milhões de dólares para investir em tecnologia, infraestrutura, pessoas que dedicaram uma vida ao estudo de seleção de ações, análise e valuation, se nem essas pessoas conseguem bater os benchmarks, é muito difícil que uma pessoa que faça isso, que muitas vezes inclusive é part-time, faz isso só uma parte do seu tempo, queira bater o mercado como um todo. Quando você seleciona ações, você parte da premissa de que essa ação está num preço injusto, ou seja, o mercado está precificando essa ação de maneira errada, e que você, que detém informações que são melhores que a do mercado ou que chegaram mais rápido em você do que no mercado, vai tomar decisões querendo bater o mercado como um todo. Isso incluindo ainda os custos de corretagem impostos no meio do caminho. Fazendo um exercício de humildade, o quanto será que isso é verdade? Bater equipes inteiras de análise com muitas vezes 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, as maiores instituições financeiras do país. Será que faz sentido? Ou será que faz mais sentido investir em fundos passivos de baixíssimo custo, que replicam o índice, e até poder fazer um direcionamento para teses de fatores de investimento, que foi o que eu expliquei nos últimos vídeos do canal. Será que um fundo passivo ou um ETF que investe em empresas de valor faz mais sentido? Porque você tem custos que às vezes são 0,1%, 0,2%, 0,3% ao ano. Todas as corretagens estão embutidas ali, são muito menores do que você na pessoa física. Você não vai ter imposto de renda para rebalancear essa carteira. Você vai ter um índice bem definido que não está exposto a nenhum tipo de viés. Você pode escolher quais fatores e o quanto equilibrar em cada um desses fatores, inclusive fazer uma combinação de fatores com uma cesta ampla de ações do mercado. Mais uma vez, querer selecionar as melhores ações, você está competindo com o mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque se engana quem acha que o mercado brasileiro é analisado apenas por investidores brasileiros. Pessoal, temos robôs nos Estados Unidos, analistas do Fundo Soberano da Noruega,
analistas chineses, softwares de inteligência artificial que têm informações, muitas vezes vêm de satélites, empresas que têm um computador dentro da bolsa de valores para negociar o mais rápido possível. Tudo isso enquanto você faz seu trabalho. Muitas vezes você é médico, advogado, ou tem algum outro tipo de profissão, ou mesmo que você seja integralmente dedicado ao mercado. Me parece que é um jogo que estatisticamente não vai fazer muito sentido e provavelmente vai corroer seus resultados no longo prazo. E veja bem, eu não estou dizendo que você vai ter resultados negativos, mas que comparado a uma boa tese de fatores de investimento de um índice amplo, é possível que você tenha retornos menores no longo prazo. Isso gastando muito mais tempo e com muito mais custos. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deixem seu like, deixem seus comentários falando o que vocês acham sobre essa tese e também sobre novos vídeos que vocês gostariam de ver no nosso canal. Peço que compartilhem com quem se interessa em investimentos baseados em evidências e caso queiram entrar em contato com a Portfel para ter um consultor cuidando dos seus investimentos, basta clicar no link aqui embaixo. Espero que tenham gostado e um grande abraço.